ainda precisamos adentrar as portas, mas elas já estão abertas. Será que você tem fome nessa noite para alcançar algo a mais de Deus? Será que nós temos fome hoje por algo a mais, sabe? Vamos orar. Não ore pela palavra, porque a palavra ela veio de Deus, ela é boa. A palavra ela veio de Deus, mas ore por você. Ore para que Deus te dê fome nessa noite, para que você não dependa de um ministro, para que você não dependa de alguém falando. Mas sabe, vamos orar. Ore por você nessa noite, porque tudo depende do quanto a gente tem fome. O que vai determinar o que a gente vai sair daqui nessa noite não é a palavra, não são os louvores, mas é o quanto a gente está com fome de Deus. Jesus, nós oramos pelos nossos corações, nós oramos pelas nossas vidas, Jesus. Jesus, nós oramos com fome e sede. Nós não desejamos mais nada. Jesus, fome e sede. Esse é a presença que o Senhor sempre faz a fome e sede. Pai, nós damos revelação e sabedoria. Revelação e sabedoria. Jesus, eu oro por fome e sede. Que essa casa vai ser conhecida como uma casa que tem fome e sede. Pai, não aceitamos sair daqui com menos do que nós já temos de você. Sair daqui com menos. Não. Nós temos paz. Deus, Jesus, Pai. Hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. Como semana passada foi falado pelo pastor, e foi muito bem falado. Talvez eu não tenho muito o que falar hoje, porque o pastor ele falou sobre tudo. Mas abra sua Bíblia comigo em 1 Gênesis 1, não existe 1 Gênesis 1, do 1 ao 10. Sabe, eu não sei se vocês estavam aqui semana passada, eu não sei quantos estavam aqui, mas eu falei sobre a regra da primeira menção. A regra da primeira... Tá ligado? Fechou. A regra da primeira menção nada mais é do que você pega um texto, você pega um tema, algo que você quer saber a mais, e você vai na primeira vez que aquilo aparece na Bíblia, para você entender melhor, para você entender como aquilo vai moldar ao longo da Bíblia o seu significado. E se a gente quer entender hoje sobre o reino de Deus, e se a gente quer entender o que é o reino de Deus, a gente precisa ir na primeira vez que o reino de Deus é citado, ou ele aparece, para a gente entender como ele vai moldar o resto da Bíblia. Vamos entender isso. Gênesis 1, do 1 ao 10, diz assim: No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava por cima das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Preste atenção. Viu Deus a luz que era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve tarde e houve manhã, dia primeiro. Disse também Deus: faça-se um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e dividiu as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento. E assim se fez. Chamou Deus ao firmamento o céu. Houve tarde e houve manhã, dia segundo. Disse também Deus: ajuntem-se em um só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim se fez. Agora, gostaria que você abrisse sua Bíblia e se fosse em Gênesis 24. A gente vai ler o 24 e o 26. Gênesis 1, 24 até o 26 diz assim: Disse também Deus: produza a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim se fez Deus. Assim se fez. Deus fez, pois, os animais selvagens, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Presta atenção nisso. E viu Deus que isso era bom. Disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Vamos ler de novo essa parte.
domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Vamos lá. Essa é a primeira vez que Deus ele estabelece algo e ele faz algo na terra. E o que a gente pode entender como reino de Deus? E eu quero deixar isso bem simples. Reino de Deus é o tempo que Deus vai reinar sobre todas as coisas. E é todas as coisas se submetendo à sua boa vontade. A gente podia terminar onde aqui, encerrar, porque essa é a explicação mais básica do que é reino de Deus. Percebe que quando Deus está criando, ele cria algo e ele fala, isso é bom. Por quê? Porque aquilo que ele criou está submetido à sua boa vontade. Aquilo que ele fez se submeteu à sua vontade, então era bom. Então o reino de Deus é tudo aquilo que se submete à sua vontade. É tudo aquilo que está sobre a cultura de Deus. É tudo aquilo que está sobre a vontade soberana de Deus. Amém? E a ideia mais básica que a gente pode ter é essa. E para falar sobre isso, hoje, por exemplo, a gente podia trazer qualquer pessoa para falar sobre o reino de Deus, ia ser uma bênção. Mas a grande questão que eu estava me perguntando essa semana é, nós sabemos o que é reino de Deus, mas talvez nós não entendemos como é o nosso posicionamento em relação ao reino de Deus. Porque existe o reino de Deus, mas qual que é a nossa função no reino de Deus? Muitas pessoas nós não sabem qual que é a nossa função em relação ao reino de Deus. Sabe, eu estava conversando com a Jennifer e ela me falou, reino de Deus é servir. Eu falei, não é servir. Vamos entender isso. Quando Deus ele cria Adão, ele dá uma ordem para Adão. Sim ou não? Vocês estão aí? Sim ou não? Legal. Não me deixe sozinho. Mas olha só. Deus ele dá uma ordem para Adão. Quando ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Isso por si só já é incrível. Cara, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas ele fala uma coisa para o homem. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Olha que incrível. Deus ele estabelece o seu reino sobre a terra, a sua boa vontade, o seu soberania sobre a terra, mas ele olha para o homem e fala, domina sobre o jardim, domina sobre tudo. Você consegue perceber que Deus ele cria tudo, ele faz tudo perfeito, ele cria, mas quando ele faz o homem, ele fala, tá bom, agora você vai dominar sobre a terra. Agora você vai dominar sobre o jardim. Você percebe que é como se Deus ele compartilhasse da sua autoridade com o homem. Você consegue ver que é como se Deus ele criasse tudo, ele pegasse o homem e fala, agora a mesma autoridade que eu tenho, agora você tem. Está vendo tudo isso? Eu comando sobre tudo isso, e eu sou o rei de tudo isso. Agora você pode dominar sobre tudo isso. Você quer um exemplo? Quem escolheu o nome dos animais no Jardim do Éden? De novo, quem escolheu o nome dos animais? Mas você não vê na Bíblia Adão pedindo uma segunda opinião para Deus. Você não vê em nenhum texto Adão falando assim, esse animal vai se chamar macaco. Pode, Deus? Deus, esse animal pode chamar elefante? Você não vê Deus fazendo isso. Porque Adão ele tinha domínio e autoridade sobre o jardim. Ele tinha domínio e autoridade naquele ambiente. Entende o que eu vou falar? No Jardim do Éden, Adão ele escolhia se ele ia comer, sei lá, banana, maçã, uva. Ele escolhia. Porque ele tinha domínio e autoridade sobre o jardim. Então, ele compartilhava do mesmo domínio e autoridade que Deus tinha sobre o jardim. E agora eu tenho certeza que você está se perguntando, como um cara desse caiu? Vamos lá, vamos entender isso. Deixa eu exemplificar para a gente entrar em outra parte. Então a gente entendeu já duas coisas. Reino de Deus é tudo aquilo que se submete à vontade de Deus, é tudo aquilo que se submete ao seu senhorio, e ao tempo que Deus vai reinar sobre todas as coisas. Ok? Isso é reino de Deus. E qual é a nossa... Não, isso. E a gente precisa entender o que acontece quando a gente vive isso. O que acontece com a nossa vida quando a gente entende e vive isso. Deixa eu te falar, quando a gente entende que a gente precisa viver segundo a cultura do céu, quando a gente entende que a gente precisa viver segundo os princípios do céu, e a gente começa a viver aonde a gente está, nós estabelecemos o reino de Deus sobre a terra. Você consegue entender isso? Eu não sei se isso faz sentido para você, mas vamos supor que você está na sua faculdade, você está no seu trabalho, onde quer que você esteja, onde você vá. Quando nós, como cristãos, nós começamos a viver os princípios de Deus na terra, nos lugares que nós estamos, o reino de Deus ele não fica somente sobre a terra, mas pelo fato de nós vivemos sobre os seus princípios, ele vem para a terra. Você consegue entender? Sabe, existem outros reinos que não são de Deus, que eu não vou entrar nisso hoje, talvez outro dia a gente fale sobre isso. Mas existem outros reinos vigentes sobre o mundo.
Mamon, o Deus do dinheiro e outras coisas que não dá para falar aqui, a gente não tem tanto tempo. Mas quando nós começamos a viver os princípios do reino de Deus, quando nós começamos a viver os princípios e a cultura do céu, todo reinado que não é de Deus é destronado. E um novo princípio, um novo reinado se instala, o reinado de Deus. É por isso que a gente canta, Senhor, venha o teu reino. É por isso que a gente fala, Senhor, venha o teu reino, faça a tua vontade. Quando a gente canta isso, quando a gente cantou hoje, a gente não está falando para Deus simplesmente vir. A gente está cantando, Deus, que eu viva segundo a sua cultura e segundo os seus princípios, ao ponto de aonde eu estiver, o seu reino venha. Vocês estão comigo? Amém. Eu vou falar de novo. Quando a gente canta, Senhor, que o seu reino venha, a gente não está falando algo mágico. Venha e eu estou esperando. Não, a gente está cantando, Deus, que eu viva os seus princípios ao ponto de aonde eu estiver, o seu reino venha. Vamos lá. Vocês estão comigo? Sim. Vocês estão muito quietos, gente. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Obrigado. Aí você pergunta, tá, você falou de função. Você falou que a função de Adão era governar sobre o jardim. Vamos lá. A nossa função no reino de Deus... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Deixa eu perguntar para alguém aqui. Nicolas, qual que é a nossa função no reino de Deus? Vamos interagir, gente. Qual que é a nossa função? Fala mais alto, mano. Tá. Qual que é a nossa função no reino de Deus, mano? Não fui primeiro você. Tenho certeza que eu estava escolhendo. Qual que é a nossa função? O que você acha que é? Nossa função no reino de Deus? A nossa função, Nossa função no reino de Deus. para dar uma de Bruninha agora, a nossa função é trazer o reino de Deus para a terra. Como? Vivendo o que Deus manda. Deus prega. Fugiu da pergunta, mas tá bom. Deixa eu ver mais É nossa alguém função. aqui. Natália, qual que é a nossa função no reino de Deus? Como? Pregando, levando. Então, você concorda que a nossa função no reino de Deus é pregar? Sim, levar o evangelho. Vamos lá. A nossa função no reino de Deus não é ser missionário, não é pregar, não é evangelizar, não é nada disso. A nossa função no reino de Deus não é essa, porque vamos lá, vamos construir algo. Você concorda que se a nossa função no reino de Deus for pregar, for evangelizar, for cantar, for fazer alguma coisa, Adão foi chamado para cair? Porque em algum momento a gente só faz isso porque Adão caiu. Deixa eu falar de novo, isso é bem complexo. Se em algum momento nós tivermos a função no reino de Deus, a nossa função no reino de Deus for pregar, for ser missionário, for cantar, for servir a igreja, então Adão foi criado para cair. Vamos lá. E Adão foi criado para cair, sim ou não? Sim ou não? Legal? Ufa, ainda bem que vocês falaram não. Vamos lá. Adão não foi chamado para cair, mas Adão ele foi chamado para governar com Deus e ter a mesma autoridade que Deus tinha sobre o jardim. Deus ele criou Adão para se relacionar, isso é ok, mas ele criou Adão para ter autoridade e domínio sobre o jardim. Deixa eu te dar um exemplo. Você percebeu que Deus ele criou Adão e ele falou assim: dominem até mesmo sobre os répteis da terra? Pegou? Domine até mesmo sobre os répteis da terra. Vamos lá. Vocês pegaram onde eu quero chegar? Adão ele tinha domínio até sobre Satanás. Desde o princípio, Deus ele deu autoridade e domínio para o homem expulsar a serpente do jardim. Se você parar para pensar, quando a serpente viesse tentar ele, Adão podia ter falado assim: sai fora, vaza daqui, some. Percebe que Adão ele tinha domínio sobre todas as coisas. E essa é a nossa função no reino de Deus. Essa é a nossa função, é ter o mesmo domínio e autoridade sobre as coisas. É você ver um cara na rua passando mal e: vem cá, deixa eu orar para você. Vem cá, vamos conversar ali, como é que você está? Adão ele foi criado para ter domínio e autoridade sobre todas as coisas. E essa é a nossa função, é ter domínio e autoridade. O mesmo domínio que Deus tinha, nós temos. Sabe, você vê um cara, tipo, o cara tá com dor de cabeça, mano. E você orar por ele ser curado. Eu tava vindo no Uber, de Uber pra cá hoje, eu me segurei no banco e falei: ah não, calma. O cara falou assim: eu tô com uma dor na perna. Eu falei: ah, vou orar pelo cara. Aí o cara: não, mas já passou. Eu falei: tá, não vou. Não é hoje. Mas é esse domínio e autoridade. Eu não sei se você se perguntou, como é que alguém que tem domínio e autoridade sobre todas as coisas, que tem o mesmo domínio que Deus tem, que compartilha da autoridade de Deus no jardim, cai e peca? Como é que Adão, se Adão ele tinha domínio e autoridade sobre todas as coisas, como ele caiu?
Por que ele caiu? Vamos lá. Deixa eu baixar aqui. Não tem como dizer quanto tempo Adão e Eva viveram no jardim, tá? Biblicamente a gente não tem como ser preciso. Se você for ler, eles têm livros que eles foram escritos, mas eles não estão na Bíblia. Eles não foram considerados, eles consideravam que eles não precisavam estar na Bíblia, porque eles tinham coisas erradas, coisas que não faziam sentido. E esses livros, eles são chamados de livros apócrifos. Não é confiável esses livros, mas esses livros têm uma data específica, que Adão e Eva talvez tenham vindo do paraíso, mas não é nada certo. Então é impossível a gente traçar uma linha de quanto tempo Adão e Eva eles viveram no jardim. Mas isso não está na Bíblia, tá? Eu acredito que eles viveram um tempo considerável no jardim. Pensa aí, um tempo considerável. E eu acredito que esse tempo considerável, ele foi por mais, até 3 anos ou mais. Não tem como traçar, não tem como, pensar sobre isso. É algo que não tem lógica, porque eu tentei. Porque se você pega quantos anos Adão tinha e você tira pela idade que Caim morreu, você saberia. Mas não fala na Bíblia quantos anos Caim morreu. Pensei, nossa, sou muito esperto, mas não vi na Bíblia. Não tem. Essa informação nós não temos. Então não tem como saber. Eu falei, nossa, estourei, descobri o mundo. Mas não tem como. Então eu acredito que eles viveram um tempo considerável, de 3 para mais anos. Aí eu te pergunto, quem que estava na última vez que eu ministrei? Quem estava? Levanta a mão. Interage comigo, gente, não deixe sozinho. Vocês estavam? Vocês lembram que eu falei o porquê que Adão e Eva foram expulsos do jardim? Deixa eu ver se vocês sabem, mano. O que eu falei? Vamos lá. Você lembra que eu falei? Por que eles foram expulsos do jardim? Deus não queria que eles comentaram a árvore da vida. Exatamente. Já acho que eu falei isso com você, não falei? Não? Não. Foi só muito tempo. Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim, porque agora eles não poderiam mais comer da árvore da vida. Porque se eles comessem da árvore da vida, eles seriam pecadores eternos. Amém? Agora raciocina comigo, e como o Mateus gosta de falar, que eu briso muito, na sua vida. Pensa comigo, Deus falou para eles que eles não poderiam mais ficar no jardim, porque se eles comessem da árvore da vida em algum momento, agora eles seriam pecadores eternos. Agora retrocede no argumento, no pensamento. Se naquele momento eles não poderiam comer, é porque em algum momento antes eles não comeram. Já pararam para pensar isso? Se Deus está falando assim, eles não podem ficar mais no jardim, porque eles não podem comer, é porque se eles comerem eles vão ter vida eterna, é porque em algum momento eles não comeram. No seu tempo duradouro, no seu tempo que eles ficaram lá, que nós não sabemos, eles não comeram. E caramba, por quê? Vamos lá, isso é algo meu que eu penso. Adão, eu tenho certeza que ele era perfeito em tudo que ele fazia. Adão, ele era perfeito. Eu acredito que o serviço de Adão era perfeito. As coisas que ele fazia no jardim, o seu trabalho, a sua obra era perfeita. Mas eu acredito que houve um desequilíbrio entre o servir e o contemplar a Deus. O servir e o desfrutar. Porque se Adão ele passou um tempo considerável no jardim, mas ele não comeu da única fruta que dava vida eterna, o que esse cara ficou fazendo? Então ele ficou trabalhando. Eu começo a entender que talvez Adão deixou de desfrutar para servir. Deixou de desfrutar do que tinha no jardim. Deixou de desfrutar de algo bom que tinha no jardim, porque ele estava trabalhando. Entende? Eu não estou condenando o trabalho. Eu estou querendo dizer que é necessário um equilíbrio. Quanto mais você serve a igreja, precisa ser igual ao quanto você contempla a Deus, ao quanto você conhece. Entende? É necessário um equilíbrio. Então eu começo a entender. Reino de Deus é um lugar de equilíbrio. É um lugar onde todas as coisas precisam estar equilibradas. Sabe? Nós não podemos servir muito a igreja e amar muito a igreja e não contemplar o Senhor. Não contemplar o Senhor na mesma medida, na mesma porção. E nós não podemos contemplar o Senhor numa medida muito grande e não está na igreja. Vamos lá, alguém? Sabe, existem pessoas que elas amam o Senhor, elas amam Jesus, mas elas não têm uma igreja. Isso é louco. Por quê? Porque é um desequilíbrio. O reino de Deus é um lugar de equilíbrio, é um lugar onde todas as coisas estão alinhadas. E viu Deus que era bom, e era bom. Estava em equilíbrio. Você consegue perceber que depois quando o homem cai, cara, vira um fuzuê lascado. Tipo, é pessoas se matando, Deus precisando enviar um dilúvio, é um desequilíbrio total. Tipo, cara, uma das primeiras coisas que acontece depois que Adão e Eva caem é um irmão mata o outro. Tipo, caramba, você consegue perceber um desequilíbrio ou só eu? Sim? Ah, obrigado. Vocês estão aí? Então, vamos lá. Obrigado, Mariana. Muito bom. Agora vamos lá. Agora a gente vai para Jesus. Aí eu quero fazer outra pergunta para vocês. Por que Jesus morreu na cruz? Mariana, por que
que Jesus morreu na Não cruz? sei dizer. Vamos lá, por que Jesus morreu na cruz? Para que a gente tivesse vida novamente. E não novamente. Tá. Mano, Gabriel, meu parceiro, por que Jesus morreu na cruz? Pelos nossos pecados. Morreu pelos nossos pecados? Legal, então você concorda que Cristo morreu na cruz pela nossa salvação? Todo mundo, alguém discorda do Gabriel, meu amigo? Eu não discordo, mas eu acredito que Jesus morreu para que a gente tivesse livre acesso ao Pai. Muito bom, muito bom. Muito bom. Alguém discorda? Não é diferente? Deixa eu entrar em consenso aqui. Então, livre acesso ao Pai, então vocês concordam que a obra da cruz é salvação? Deus nos morreu para nos salvar? Sim ou não? Sim ou não? A gente precisa entrar em consenso. Sim ou não? Sim. Então beleza, deixa eu te falar. A obra da cruz, Cristo não morreu na cruz apenas para a gente ter salvação. Vamos lá? Porque se Cristo tivesse morrido por nós apenas para nos salvar, quando Ele morresse acabava tudo. Tipo, fim do jogo. Já parou para pensar isso? Que se o que Cristo foi fazer na cruz foi apenas nos salvar, quando Ele morresse e ressuscitasse, não precisava de mais nada, tipo, a gente está salvo. Galera, céu. Parou para pensar nisso? Que se a obra de Cristo na cruz fosse apenas nos salvar, vocês estão salvos. Muito bom, acaba tudo. Fecha a cortina, já era, acabando. Mas não. Vamos lá, abre sua Bíblia comigo em 1 Timóteo 6,15. Vamos lá. Bem. 1 Timóteo 6,15 diz assim: a qual no tempo próprio mostrará o bem-aventurado e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Presta atenção nisso aqui, vou ler de novo. A qual no tempo próprio mostrará o bem-aventurado e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. O que está falando aí? Jesus é o Rei dos reis, mas Ele é o Senhor dos senhores. Sabe o que significa Senhor? Alguém que tem autoridade. Vamos lá, alguém? Sabe o que está escrito aí? Jesus é o Rei dos reis. Ele impera sobre todos os reis. Mas está falando, Ele impera sobre aqueles que têm autoridade. Você consegue perceber que Cristo não apenas morreu por nós, por salvação, mas para reconciliar a autoridade e o domínio que foi perdido em Adão? Você consegue perceber que, tipo assim, cara, Deus não morreu apenas por salvação, mas o domínio e a autoridade que Adão perdeu, que ele não tinha mais acesso, agora em Cristo é restaurado. Porque não fala na Bíblia que Jesus é o Senhor dos salvos. Na Bíblia não fala Jesus é o Senhor dos salvos, mas fala Jesus é o Senhor dos senhores. Se você for ver, o Senhor ele tem conotação de autoridade. Então, Jesus é o Senhor daqueles que têm autoridade. Por quê? Porque em Cristo, quando Ele morre, Ele converte todas as coisas e Ele faz com que a autoridade que foi perdida, agora ela seja restaurada em nós. Vamos lá? Abre comigo em Salmos 8,4. Deixa eu te falar, enquanto você abre. A autoridade que Adão perdeu, Cristo restaurou. Aquilo que foi perdido no Éden, em Cristo Ele convergeu. Ele restaurou em nós. Amém? Olha só, para você ter certeza que eu não estou falando loucura, que eu não estou pirando da batatinha, Salmos 8,4. Que é o homem para te lembraste dele, e o filho do homem para o visitares, pois o fizeste pouco abaixo de Deus, de glória e de honra o coroaste, deste-lhe o domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Cara, isso é muito louco. Então quer dizer que eu tenho domínio, então eu posso chegar no meu professor, que eu não gosto da faculdade, e falar assim, cara, vai embora daqui que eu estou mandando, eu tenho domínio. Não, sabe por quê? Porque nós temos domínio sobre todas as coisas. Coisas você domina, pessoas você conduz. Percebe? Que Deus ele fala, no Salmo está escrito assim, ó, deste domínio sobre as obras das tuas mãos. E eu estava vendo essa semana e eu aprendi que o homem não é obra da mão de Deus. O homem é obra do coração, porque nós fomos formados primeiro nele. Você vê que Deus ele não fez o homem do pó da terra, ele formou o homem do pó da terra. Consegue perceber uma coisa diferente? Deus ele não fez o homem do pó da terra, mas ele formou o homem do pó da terra, porque antes nele nós já existimos. Se não me engano, em Efésios vai falar sobre isso.
Então quer dizer que eu tenho domínio sobre tudo, eu mando, eu vou chegar lá no mundo? Não. Nós precisamos entender que pessoas nós não temos domínio. Pessoas nós conduzimos, como o bom pastor faz. Agora sobre coisas, quando você vê uma pessoa, cara, tá doente, tá mal, você pode orar por ela, vai ser curada. Você pode chegar nela e falar, cara, deixa eu dar uma palavra de Deus. Você pode orar e falar, Deus, dá uma palavra de conhecimento para mudar o destino dessa pessoa. Você pode, porque nós temos autoridade. Sabe, se algum dia você vê uma pessoa que precisa de oração, ore por ela. Não tenha medo, porque em Cristo, o domínio que foi perdido, ele é restaurado. Amém? Vocês estão comigo? Para fechar, abre comigo em Apocalipse 22, 13. Vamos lá. Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam suas vestiduras, para que tenham o direito de se achegarem à árvore da vida, e para que entrem pelas portas da cidade. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras, para que tenham o direito de se achegarem à árvore da vida. Você consegue perceber que existe uma linha do tempo criada aí? Em Adão, o homem cai. Em Adão, quando Adão estava no Éden, ele cai, ele peca, ele perde tudo. Em Cristo tudo é restaurado e tudo é realinhado. Mas agora no futuro, em Apocalipse, a gente está tendo o mesmo acesso que Adão tinha perdido. Você consegue perceber isso? Que o mesmo acesso que no passado Adão ele perdeu, em algum momento ele perdeu, Cristo vem, ele restaura, para que nós tenhamos o mesmo acesso que ele perdeu. Você consegue perceber, e eu não sei se eu já falei isso aqui, a árvore da vida, ela tem um sentido, ela tem uma conotação, que ela representa Jesus a árvore da vida tem uma conotação que ela representa Jesus. Não dá para entrar muito nisso, porque é muito denso para a gente entrar agora, já são quase 7. Mas ela tem um contexto que ela representa Jesus. É por isso que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. É por isso que Jesus está sempre comparando alguma coisa de comer. Porque no princípio, a representação dele no Éden era da árvore da vida. Não tem como entrar muito nisso. Mas sabe, você consegue perceber que quando a gente chegar no céu, a gente ainda vai estar conhecendo ele? Você consegue perceber que no céu não vai ser um lugar onde a gente vai saber de tudo, mas que a gente vai chegar lá já conhecendo ele. A gente vai chegar lá para conhecer ainda mais. Porque se a árvore da vida está lá, é porque em algum momento nós vamos nos relacionar mais, nós vamos saber mais. Sabe, feche seus olhos. Você consegue ver que quando a gente chegar na eternidade, a gente ainda vai estar conhecendo a Deus? Vamos lá, alguém. Sabe, a eternidade, quando a gente, na verdade, nós já estamos vivendo, nós somos seres eternos, mas quando nós chegarmos no céu, nós ainda vamos estar conhecendo a Ele. O céu é um lugar ainda de conhecer a Ele. Uau, vamos lá. Sabe, quando nós chegarmos no céu, existem coisas que ainda nós vamos conhecer. O que foi perdido em Adão, Cristo restaurou na cruz. A autoridade e o domínio foram nos dados de volta. Mas um dia nós ainda vamos o conhecer, ainda o vamos conhecer mais. Jesus, eu quero orar por essa palavra, eu oro para que nossos corações estejam abertos para receber aquilo que o Senhor trouxe para nós. Nós sabemos que apesar de nós sabemos que nós não podemos nada, Jesus. Nós sabemos que nós somos pobres de espírito e tudo é apesar de nós, Jesus. Nada é por nós, nada é pelo que a gente fala, Jesus. Mas nós oramos por tudo aquilo que a gente falou, para que seja uma semente fértil, Jesus. Para que entre sobre os corações, para que frutifique a 10, a 100, a 1000. Nós te agradecemos por esse tempo, Jesus. Nós oramos aos corações para que dê passos ao reino de Deus, Jesus. Nós sabemos que salvação não é uma porta de saída, não é uma porta de saída onde nós vamos encontrar apenas refúgio, mas é a porta de entrada, Jesus. Nós sabemos que salvação é a porta de entrada para o seu reino, Jesus. Nós queremos adentrar nessas portas para dar passo, Jesus. Pai, nos faça dar passos sobre o seu reino, para que aonde nós formos, Jesus, o seu reino seja estabelecido. Jesus, nós não apenas queremos cantar canções, nós não apenas queremos viver setes e tempos, Jesus, de adoração, mas nós queremos viver uma vida segundo a sua cultura. Nós queremos viver uma vida, Jesus, segundo os seus princípios, ao ponto de onde nós estivermos, ao ponto de onde a gente estiver, o seu reino seja estabelecido, Jesus. O seu reino seja estabelecido, Pai. Oro por todos que estão aqui, nós oramos, Jesus, para que aonde nós formos, o seu reino seja estabelecido. Amém. É isso. Agora, vamos abrir bem básico hoje, vamos abrir com um set de perguntas, se vocês têm, sobre o reino de Deus, pelo amor de Deus. Porque, corta lá. Alguém tem dúvida sobre o que é reino de Deus? Se eu não souber,
Rafa tá aí, a pastora também.